Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, Alexandre Alvarez por aqui, e nesse vídeo eu vou estar falando para vocês sobre o que é essencial para que tenhamos uma boa fotografia, tá? Então eu vou dar uma prévia no que eu considero que sejam os três pilares para que isso aconteça. Tenhamos fotos verdadeiras, fotos que contem uma história, tá? Uma foto bem exposta. Então seria quais seriam os três pilares? O pilar técnico, tá? Como sendo o primeiro pilar. Dentro desse pilar, a gente tem o tão famoso triângulo da exposição. Pessoal, isso vocês têm que dominar, não tem jeito, tá? Para que tenhamos foto bem expostas, ou até foto subexposta ou super exposta, mas desde que isso seja intencional, você saiba o que você quer. Então você precisa dominar esse assunto, ok? Dentro do pilar técnico ainda eu falaria sobre os sistemas de focalização. Isso na própria câmera, a gente tem modos de focalização, tá? Então a gente tem foco em movimento, a gente tem foco estático, a gente tem foco manual, a gente tem foco automático. A gente vai estar falando disso em um outro momento, tá? Em um outro vídeo, só estou dando uma explanada aqui, passando para vocês, tá? Esse seria o pilar técnico, ao meu ver. Então vocês tendo conhecimento de fotometria, tendo conhecimento do sistema de foco, tá? Como operá-lo, a gente passaria para o pilar estético. O que a gente vê dentro do pilar estético, tá? A gente vai estudar um pouco sobre composição, a gente vai estudar um pouco sobre direção da luz. Quais são as luzes? Luzes a gente tem luz dura, a gente tem luz suave, a gente tem luz artificial, seja ela contínua, seja ela através de um flash, tá? Então a gente vai ter a direção das luzes, além da, como eu falei para vocês, da composição. A gente, na parte estética, a gente começa a ver também um pouco sobre balanço de branco, tá? Para dar estética de cores da sua fotografia. Se você quer um tom mais quente, mais frio, isso de forma proposital, ou se você precisa cravar a temperatura aí numa temperatura para que você tenha uma exposição natural, ok? A gente vai estar falando mais sobre isso também. Que mais que eu poderia ressaltar na parte estética? Eu fiz um roteiro aqui, mas estou falando para vocês, nem estou olhando sobre isso, tá? Eu diria que basicamente no fator estético seria isso. Aí a gente parte para o terceiro pilar, tá? Onde a gente vai falar sobre a narrativa, a intenção da foto, ok? Por exemplo, onde você vai buscar uma história, contar uma história, criar uma emoção através das suas fotos, tá? Que essa foto tenha um contexto, que essa foto tenha uma intenção. Então, pessoal, esse basicamente seriam os três pilares da fotografia fundamentais para que tenhamos boas fotografias, tá? Então, nesse vídeo eu vou estar falando para vocês sobre... Aí já não tem roteiro, agora é um papo aqui direto, tá? Entre eu e vocês. Sobre o tripé da fotografia, sobre a fotometria, tá? Parte por aí, pessoal. Se nós não aprendermos a ter uma foto aí bem equilibrada, já fica complicado, tá? Então você vai postar aquela foto lá escura ou aquela foto super exposta, estourada, não é legal. Então, pessoal, a gente precisa saber o que é o tripé, da fotometria, tá? Então, o que engloba isso? Galera, engloba, como o próprio nome já diz, né, o tripé engloba vocês terem conhecimento sobre abertura, sobre velocidade e sobre ISO. Ou seja, cada item desse, tirando o ISO, tá?
que até o ISO imprime uma característica à sua foto, mas não é uma característica desejada, enfim. A gente volta a falar sobre o ISO, mas assim, ó, vamos falar a priori da abertura, tá? Pessoal, abertura, eu vou pegar uma lentezinha aqui, ok? Para que vocês, para que sirva como nos ajude, tá? No pensamento. Galera, isso tá na frente da câmera, tá? Então quando a gente fala em abertura, dentro da lente ela tem lâminas que abrem e fecham, tá? À medida que elas abrem, entra mais luz que vai chegar até o seu sensor. Ele vai ter uma outra barreira, mas a gente já fala sobre isso. Então a abertura trata-se de lâminas que tem dentro da lente, ok? Então, por exemplo, quando você fala numa lente luminosa, numa lente clara, você está falando numa lente aí que tem aberturas aí, tem inclusive aberturas maiores, tá? Mas vamos partir aí de f1.4. Conforme o número do f é menor, maior é a abertura, ok? Então vamos falar em f1.4, f1.8, f2.8, são consideradas lentes claras, lentes que vai te ajudar, vai favorecer aí você fazer imagens em locais com pouca luz, ok? E essa abertura que temos na lente, e essa abertura ela vai se fechando até f22, algumas lentes f32, que aí viram um furinho muito pequeno pelo qual a luz passa e vai chegar no sensor, ok? E essa abertura, quando a lente está mais aberta, vamos entender que, tipo assim, funciona como? Quando a lente está mais aberta, paralelamente, tá? Agora eu vou pegar a câmera. Paralelamente à câmera, tá? Então, por exemplo, eu estou vendo a câmera aqui de lado, paralelo à câmera, ok? Paralelo à câmera, você tem uma profundidade, uma distância, tá? Quando você tem a lente mais aberta, essa distância é menor, ok? Então, por exemplo, quando você tem uma lente f1.8, aí uma lente, a profundidade de campo não é ditada apenas pela abertura, tá? Ela é ditada pela abertura e também pela distância focal. Então a gente vai chegando lá devagar, tá? Vamos assim dizer que quanto maior a abertura, menor o campo, tá? Menor esse campo, vamos assim dizer. Por exemplo, eu fiz o foco no olho, ok? Eu tô com uma abertura tipo f1.4, que são campos bem pequenininho. Eu foquei no olho, talvez ali minha orelha, um pouquinho para trás assim, já está começando a perder o foco. Então ela está começando já a desfocar, tá? Então quando você vê aquela foto, por exemplo, com o background lá, a parte de trás, o segundo plano bem desfocado, ou seja, a pessoa usou uma profundidade de campo rasa, curta, nos Fs maiores, ok? Isso funciona melhor em lentes tipo assim, vamos assim dizer, 35mm a gente já consegue aí uma profundidade de campo com um desfoque de fundo, desde que essa abertura seja uma abertura relativamente pequena, tipo f1.8, f1.4. Isso começa a se intensificar, esse desfoque de fundo começa a se intensificar aí a partir dos 50mm, indo por 80. Então, pessoal, aquele separação total do fundo. Você isola o assunto, tá? A pessoa ser fotografada do fundo, ok? Mas não estamos falando de distância focal, e sim de abertura, ok? Então funciona assim, galera. Quando maior a abertura, que o F for menor,
menor é a profundidade de campo, ok? Então isso faz com que entre mais luz até o sensor e você tenha uma pequena profundidade de campo. Eu quero fotografar uma paisagem. Então, gente, eu quero tudo nítido, quero tudo em foco, ok? Aí você vai para os Fs maiores lá, você vai F8, F11. Pense que os extremos da lente, tanto na parte mais aberta quanto na parte mais fechada, você perde qualidade de imagem, tá? Mas às vezes isso é desejável. Por exemplo, eu quero uma foto com uma profundidade de campo rasa, curta, pequena. Então você vai lá para F1.4, F1.8, tá? Mesmo que você não tenha o máximo da qualidade, da nitidez, da nitidez que você deseja. Mas ainda assim você quer aquela forma artística, você quer aquele fundo desfocado, ok? E por outro lado, quero fotografar uma paisagem, aí já funciona da seguinte forma: você já vai estar com uma grande angular, você vai estar com uma lente de 24 milímetros, tá? Às vezes até menos, você tem aí lentes de 16 milímetros, 14 milímetros, porque você tem lentes zoom, lentes variáveis, tá? Que você tem aí uma distância focal menor, ou seja, você vai abrir o campo de visão. Aí quando você usa uma abertura tipo f8, f11 numa lente dessa, você tem assim quase tudo em foco, ok? Então funciona dessa forma, pessoal. Você tem que entender, saber o que você vai fotografar, e a abertura imprime essa característica em suas fotos, ou seja, profundidade de campo, se ela é rasa, tá, estreita, ou uma profundidade de campo grande. Isso paralelamente à sua lente, tá? Ou você vai ter, por exemplo, uma pequena área em foco, foquei no olho, tem até aqui ao ombro, aqui já começa a desfocar. Ou eu foquei, por exemplo, num primeiro plano a 3 metros de mim e tenho até o infinito em foco. Então isso você vai depender da lente que você usa e da abertura que você vai usar, o F que você vai usar, tá? E isso está na lente, mas é óbvio, você seta pela câmera, ok? Aí a gente parte pro segundo tripé da exposição, tá? Que é a velocidade. Velocidade, galera, já é uma cortina que tem dentro do seu equipamento. Então, a luz entrou pela lente, tá? Ela tá barrada numa cortina. Como funciona? Na hora que você dispara aqui, dependendo da velocidade que você setou na sua câmera, tem uma cortina que ela abre, a luz entra e ela fecha. Então ela dá o tempo que a luz vai ficar sendo registrada no sensor, tá bom? Então, por exemplo, isso também imprime uma característica para suas imagens, tá? O que a velocidade faz com a imagem? A velocidade nada mais é do que, por exemplo, a intencionalidade que você tem em congelar o movimento ou revelar o movimento. Por exemplo, vou fazer foto de esporte, tá? Então a pessoa está correndo e eu quero registrar isso, eu quero congelar a pessoa correndo, tá? Jogando futebol, aquela dividida, tal, enfim, você quer congelar aquele momento. Então, pessoal, você vai para velocidades mais altas, tipo velocidade segura para fazer uma foto de uma pessoa parada, tá? 1/100, 1/125, até um pouco menos, a pessoa está parada lá, 1/80,
tá? 1/60 aí começa a ser o limite. Isso também depende da lente que você está usando, tá? Se for uma teleobjetiva, tá? Tipo aí uma 70-200, uma lente como essa, ok? Ela começa em 70 milímetros. Então uma lente como essa, você vai ter que imprimir uma velocidade ali pelo menos nos 180, 200, tá? O dobro da distância focal. Funciona mais ou menos assim. Estou fotografando com uma 50, quero garantir uma nitidez, tá? Que eu não trema na hora de fazer a foto, usa-se o dobro da distância focal. Essa é uma 50mm, 1/100, tá? Consigo segurar menos? Consigo. Consigo fazer 1/80? Consigo. Consigo fazer 1/60? Consigo. Segura ela firme aí, tá? Cola os ombros aqui no tronco. Respira, segura a respiração, mirou, clicou, tá? Mas essa velocidade para fazer uma foto de uma pessoa parada, uma pessoa assim, se movimentando bem lentamente, tá? 1/120, 1/160, você garante, você congela a pessoa. Agora a pessoa está correndo, ou você está fotografando uma prova de ciclismo, aí galera, velocidade alta, eu quero congelar o movimento, tá? A expressão da pessoa ali na hora do esporte, 1/1000, depende do esporte, 1/600, é um futebol aí, 1/600 talvez congele, depende, ou não congelou, borrou, percebeu que borrou, 1/1000, 1/1500, dependendo do esporte, a velocidade é alta, 1/1000, 1/2000. Só que aí, à medida que você vai colocando velocidades muito alta, ou seja, essa cortina vai fazer assim, ó, rapidamente, muito rápido, tá? 1/1000, que significa isso? É 1 segundo dividido por 1000. Então, é 1 milésimo de segundo que essa cortina vai abrir. Então, vamos assim dizer, comecei a fechar minha lente e ponho velocidades altas, a luz não chega no sensor, galera. Ela vai chegar, mas ela vai ficar subexposta. Aí você vai ter que ir para o terceiro elemento, que é o ISO, e começar a subir o ISO. Só que isso não é algo legal de se fazer, a gente já chega nisso, tá? Então, galera, a velocidade faz com que, velocidades alta, faz com que você congele o movimento, tá bom? Então, vou fotografar esporte, quero congelar o movimento, 1/1000, 1/1500, 1/2000. Vou fotografar a natureza, tá? Quero pegar aquele passarinho voando. Galera, depende do tamanho do passarinho. Se o passarinho é pequeno, é 1/2000, 1/2500 para cima, para você conseguir congelar o passarinho, tá? Aí você vai ter que ser hábil também na questão de foco, enfim, a gente chega lá. Aí, pelo contrário, quero fazer uma longa exposição. Galera, longa exposição, aí não adianta mais você estar com a câmera na mão, tá? Aí você precisa ter a câmera num tripé, em cima de um muro, de uma parede, o que quer que seja. A câmera vai ter que estar parada, estática. E não adianta você vir e querer disparar. Só de você apertar o botão aqui, você tremeu. Aí tem um artifício aqui, onde você põe um temporizador, seja ele de 2 segundos, 10 segundos, tá? Fez a sua fotometria, que a gente vai chegar lá. Só tô falando dos quesitos aqui do triângulo da exposição, tá? Fez a sua fotometria, aí você aperta o botão, a câmera deu aquela vibradinha, 2 segundos, ela parou de vibrar, puf, começa a registrar. Aí, tipo, 1/8 de segundos, 1 segundos, algumas fotos até com 2, 3 segundos de exposição. O que significa isso, galera? Essa cortina, ela vai abrir e aí você conta 1, 2, 3. Então é luz atingindo o sensor, tá? Então tudo que está em movimento ele vai borrando, tá? Ele vai borrando. Por exemplo, acredito que vocês já vão ter visto aquela foto da cachoeira, tá? Aonde tá tudo nítido ali, as pedras, a vegetação, aquele leve blur, aquele assim tremorzinho da vegetação pelo ar, tá? Mas a água você vê aquele véu de noiva, aquela coisa parada, branquinha, tá? Por quê? Foi uma longa exposição.
Ou, por exemplo, eu gosto muito desse tipo de fotografia, tá? Fazer um panning, que é você segurar firme a câmera, tá? Tem um sistema de estabilização da lente, onde você trava algumas lentes, né? As lentes que são estabilizadas, algumas delas você tem a opção de travar um eixo, por exemplo, você desliga a estabilização no sentido vertical e trava ela, não, minto, você desliga a estabilização no sentido horizontal e trava ela no vertical. Aí o que acontece? Você com a velocidade reduzida, você segue o seu objeto em movimento, ok? Então na hora que você dispara, você está seguindo o seu objeto em movimento. Então, por exemplo, o objeto ele vai estar assim o máximo em foco possível, tá? Focado e nítido, e todo o fundo aparece aquele borrão, aquele desfocado. Essas são fotos que ficam assim bem legais, ficam bonitas, tá? Isso são características que a velocidade imprime as suas fotos, seus registros, ok? Então velocidades alta você congela o movimento, velocidades baixa você captura o movimento, tá? E depois tem um terceiro elemento aí que é o ISO, tá? O ISO ele não faz assim, ele não cria nenhum benefício para sua foto, mas ele se faz totalmente necessário, tá? Ele equilibra a exposição, ok? E também tem aquele detalhe, ISOs muito alto, dependendo do equipamento que você tem, ele começa a imprimir ruído na sua foto. O que é ruído? A foto vai falar, vai ter som? Não, não é nada disso, galera. Ruídos são grãos, são assim, quando você olha uma foto e você vê aquele granulado, aqueles pontos, tá? Então, em alguns casos isso é até desejável, desde que sejam assim sutis. Em outros não, tá? Na grande maioria, assim, não. Sempre que possível, fotografem, façam vídeo com ISOs baixos, tá? Só que o ISO serve para equilibrar. Então você vai ter que buscar o equilíbrio desses três itens, tá? Então, por exemplo, dentro das câmeras ele tem uma régua, um fotômetro, tá? Esse fotômetro é de luz incidente, ou seja, é de luz refletida. Não é a luz que incide no que você vai fotografar, e sim na luz que reflete no objeto que você está focalizando até a câmera. Então, não é a mesma coisa, tá? Depois a gente volta a falar nisso, para que você tenha a luz medida, incidida no objeto, você usa um instrumento desse, ó, o fotômetro. É muito legal, numa outra hora a gente fala sobre isso também, tá? Mas então, galera, vocês já sabem o que a abertura imprime, faz com sua fotografia, o que a velocidade faz com sua fotografia, tá? E o ISO, ele ajuda a balancear isso, e que se você usar ISOs muito alto, você saiba que você vai granular sua fotografia, tá? Você vai ter ruído. Então, galera, por exemplo, agora como que eu faço? Cara, depende do que você vai fotografar. Qual é a sua intenção, tá? Começa por aí. Vou fotografar uma pessoa, vou começar com o básico, fazer um ensaio na luz do dia, tá? Então pego ali uma sombra, uma luz suave, tá? Mas tá chegando bastante luz. Então, como é que é o pensamento? Por exemplo, onde essa pessoa está? Ela está distante do fundo, eu quero o fundo desfocado. Uma vez que eu falo assim, eu quero o fundo desfocado. Então, pessoal, começa a pensar numa profundidade de campo rasa, tá? Então você vai para uma abertura tipo 1.8, 1/8, 1.8, tá? 2.8, vai depender da sua lente. Tem lentes que elas partem de 4, tá? Aí já é um pouco mais difícil você ter esse desfoque de fundo. Esse desfoque de fundo você consegue com lentes mais abertas, tá? Não que você não consiga. Se eu pegar essa lente aqui, essa lente ela tem f4, ela parte de 4.
mas ela tem 200 milímetros de distância focal. Se eu for fazer um retrato a 200 milímetros, tá, eu vou ficar distante do meu modelo, mas em F4, se o modelo estiver distante do fundo, isso dá um desfoque incrível. Então é possível, tá? Você só precisa começar a estudar um pouco e entender um pouco sobre isso também. Mas estou fotografando meu modelo está distante do fundo, então a minha lente ela tem Fs, aberturas grandes, tá? Então vou começar pela abertura, vou pegar uma abertura aí, por exemplo, 2.8, tô com uma 50mm, 2.8, o meu modelo está longe do fundo, então pronto, já tenho a abertura, tá? 2.8. Uma velocidade, aí vai funcionar da seguinte forma, tá? Eu sei que eu tenho luz em abundância, o meu ISO ali ele vai estar em 100, 200, até 400. Vamos dizer que depois eu te atendo. Vamos dizer que você tem uma abertura, tá? A luz do dia, tá? Você tem a abertura em 2.8, você tem aí o seu ISO em 400, que 400 ele é baixo, ele não vai causar nenhum malefício para a sua fotografia, tá? Então sobra o que para você? A velocidade. Aí você começa a regular a velocidade até o ponteirinho ficar no centro. Não significa que a sua foto está... O pessoal está insistindo, hein? Não, pessoal, não significa que a sua foto vai ficar com uma fotometria perfeita, tá? Então você começa a regular a velocidade, ou diminuir a velocidade, ou aumentar a velocidade. Mas no caso é sempre aumentar a velocidade. Para que... Gente, me deem licença, eu vou atender esse telefone e já voltando. O telefone insistiu aqui, eu atendi e ainda era engano. Queria falar com o Josemar. Mas tudo bem. Onde estávamos mesmo? Então a gente falando sobre esse ensaio, tá? Começar para que vocês comecem a entender a fotometria. Então, por exemplo, o meu modelo está ali, está um pouco distante do fundo. Eu ponho aí uma abertura em 2.8, tá? Para ter um pouquinho mais de nitidez. Vou focar sempre no olho da pessoa, ok? Aí ponho meu ISO ali, tem luz em abundância, ok? Então vamos pôr aí um ISO 400 para que me sobre a velocidade. Então o que eu vou fazer? Para que eu tenha o ponteirinho do fotômetro trazendo ele para o meio, eu vou aumentando essa velocidade. Essa velocidade vai para 1/500, 1/600 e não tem problema nenhum. Tá? A pessoa já está parada, a intenção é essa, é congelar ela mesmo, enfim. Então funciona da seguinte forma. Detalhe, tá? Por exemplo, tudo tá muito claro, a cena tá muito clara, tá? Então, quando eu ponho o fotômetro no meio, ele vai tender a trazer tudo mais ou menos pro cinza médio, 18%. Aí eu começo a complicar, tá? Nesse caso, teríamos que abrir um pontinho ali, deixar o ponteirinho um pouquinho mais pro lado da direita da superexposição, mas não vamos complicar. Trava ele no meio e faz a foto e olha, tá? Provavelmente você vai ter uma foto aí legal. Então comecei por aí. A pessoa tá ali parada, tá? Poderia 2.8 de abertura, velocidade é o último item, selecionei o ISO aí, ISO 400, estou ali numa sombra, ISO 400 e sobra a velocidade. Desde que a velocidade não fique assim a menos de 1/60, até 1/80, estou fotografando com uma 50mm, vai numa boa, tá? Agora, por exemplo, vamos fazer uma foto de uma prova de bicicleta e eu quero congelar a galera passando. Aí já começa a pensar de que eu quero congelar a galera passando. O que eu vou fazer? Vou priorizar a minha velocidade. Então como que eu vou fazer isso, galera? Eu vou pegar qual que é a velocidade aí para travar 1/1000,
1/1200, legal. Seto na câmera ali no manual 1/1000, 1/1200, tá? Aí, o que eu faço? Provavelmente, por exemplo, essa prova tá acontecendo aí também com bastante luz, tá? Mas 1/1000 vai fazer com que 1/1000, 1/1200 vai fazer com que minha cortina suba e feche muito rápido, tá? Então a abertura nesse caso eu tenho que compensar. Eu tenho que ter uma abertura, fazer essa foto com uma abertura maior, ok? Então, ó, pensa bem. Por exemplo, eu quero fazer essa foto. Nesse caso, eu já não vou estar usando uma lente com distância focal tão assim, como que eu vou dizer, grande angular ou uma 50 mm. Eu vou sempre estar partindo para uma, eu tenho que ficar mais distante da galera correndo, entendeu? Então essa é uma lente mais indicada, tá? Mas tem quem faça com grande angular, dá uns ângulos bem diferentes também, ok? Mas é isso, pessoal. Então aí você começa, seta a velocidade, tá? Vai para os Fs aí também maior, 2.8, para não ficar muito rasa, se a sua lente for bem aberta, né? Tipo um 4, muito rasa, você ter parte da cena em foco e parte desfocada. Então vai aí para 2.8, 3.5, tá? E aí você vai equilibrar no ISO. Aí galera, você mira numa posição ali e vê, tá? Se o ponteiro tiver pro lado esquerdo, tem aquela reguinha, né? 0, -1, -2, -3. Se ele está em -2, você começa a aumentar o seu ISO até que ele vai para -1, aí você começa a aumentar seu ISO até que ele vai para 0. Chegando em 0 ali, provavelmente você vai ter uma foto aí legal, tá? Isso a gente vai refinar mais para frente. Então, aí você vê quanto está seu ISO, tá? E em câmeras DSLR com sensor APS-C, que é as câmeras com sensor menor, taxa cropada, elas toleram ISO assim, são menos tolerantes a ISOs do que as câmeras com sensor full frame, que são os sensores maiores, ok? Mas então você vê, por exemplo, seu ISO está ali, ISO 800, ISO 1200, tá? ISO 2400, até a PSC segura, ok? Até a PSC segura, aí se tem luz do dia, ela segura, tá? Ela vai começar a imprimir ruído aí acima de 3600, né? Aí fica um pouco mais complicado, tá? Isso sendo, você está fotografando à luz do dia. Se fosse à noite, esse já seria um ISO já complicadinho, você já iria ver uma foto com ruído, mas às vezes isso é até necessário. Se você não tem lente, não tem equipamento, é melhor você ter uma foto com ruído do que nem ter o registro, tá? Então funciona assim, galera. Você precisa entender qual é a intenção da sua fotografia para você começar entender. Vou fazer mais um exemplo. Vou fazer uma modelo, tá? Ela tá encostada em uma porta na fazenda, bonita, tá? Adianta eu usar uma profundidade de campo raso? Não, ela está encostada, ela não vai desfocar o fundo. Nesse caso, a gente até quer nitidez, a gente quer uma profundidade de campo maior. Então, em vez de usar f2.8, você já vai fechar para f5.6, f8, tá? Para trazer uma super nitidez. Aí, o que você faz? Você começou a fechar o furo da sua lente, tá? Deixa tudo mais nítido. Você tem que compensar na velocidade do obturador. Aí nesse caso você começa tendo que fazer o que? Baixar a velocidade do obturador, fazer com que ele abra, permaneça mais tempo aberto e feche. Desde que a modelo está parada, ela não está correndo. Tá? Então aí 1/80, 1/100, que é uma margem de segurança, tá? Ela tá parada, o modelo parada, tá na frente de uma porta. Então você setou ali para f5.6, f8, pôs aí uma velocidade aí tipo 1/80 até 1/60 ou 1/100, enfim. E faz com que o ponteirinho equilibre no meio, tá?
movimentando, setando o que? O ISO. O ISO deixou equilibrado ali no meio, dispara. Olha a sua foto. Se essa pessoa estiver numa cena assim, bem escura, tá? Então o que que você faz? Aí que eu falo para você o refinamento. Aí se você põe o ponteiro no meio, ele vai tender a clarear as coisas, entendeu? A roupa dela, o fundo, se ele tem uma tonalidade escura, ele vai tender a clarear. Aí nesse caso você deixaria aí um pontinho, 2/3, um pontinho pro lado esquerdo. Tá tudo muito claro, tá? Então ele vai tender a escurecer. Aí você faz o que? 2/3 positivo até um pontinho positivo. Nossa, gente, aí é complicado, né? Se tá escuro, eu tenho que subexpor. Se tá claro, eu tenho que superexpor. Funciona assim, pessoal. Exatamente isso. Mas comecem ali pelo meio, tá? Zerado o fotômetro. Aí você fez a foto e olha lá no ambiente e olha a sua fotografia, tá? Sua fotografia tá mais escura, que você tem que a sua fotografia tá mais clara do que o cenário, você tem que superexpor ela aqui. Então o que você vai fazer? No caso você vai aumentar a velocidade, diminuir o ISO, ok? Então galera, isso daí é uma prévia, tá? A gente começou falando sobre os pilares da fotografia, depois a gente entrou dentro do primeiro pilar, que é o pilar técnico, tá? Onde a gente começou a falar sobre o tripé da fotometria. E galera, isso vocês precisam entender, precisam praticar, precisam treinar, tá? Que aí é o princípio de tudo. A gente pode fazer uma bela composição, a gente pode ter uma narrativa incrível, mas você não consegue fazer a fotometria, sua foto vai estar ou escura ou vai estar super exposta, não adianta, tá? Então, antes que a gente vá para os outros pilares, tá? O pilar estético, é importante a gente falar sobre, entender a fotometria, tá? Depois a gente vai falar sobre o sistema de foco também, que é muito importante. E depois, pratiquem, treinem isso, treinem, tá? Fazer esse equilíbrio entre a abertura, a velocidade e o ISO. É isso, pessoal. Cada um deles imprime uma característica às suas fotos, tá? Então, desde que você saiba o que você quer, você começa priorizando ali ou a abertura ou a velocidade, tá? E vai fazendo um equilíbrio pelo ISO. Sabendo-se que sempre que você fotografa em ISOs alto, corre o risco de você granular na sua fotografia. Galera, era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. A gente vai voltar aqui com outros vídeos, tá falando sobre sistemas de foco, depois a gente vai partir para os outros pilares, ok? Galera, se você gostou desse vídeo, se você acha que esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu vou pedir aqui para que vocês me ajudem, curtam o vídeo, tá? O canal é novo, me ajudem a fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas, ok? E se inscreva no canal para estar vendo mais vídeos como esse, tá? Sobre saídas fotográficas, bastidores de ensaios, de evento. E é isso, pessoal. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!